Tem livro nessa lista que me fez agradecer por saber ler e outros que eu tenho certeza que poderia ser um tweet. Ler literatura contemporânea é uma forma de olhar para o nosso tempo atual com os olhos mais abertos, mas a verdade é que nem todo livro contemporâneo se propõe a fazer isso. Tem obras escritas na atualidade que são excelentes e tem outras que são somente obras rasas que poderiam ter sido um tweet e tá tudo certo. Hoje eu vou compartilhar com vocês o meu ranking de livros contemporâneos, desde o amor até o ranço. Mas antes, meu povo, um rápido lembrete: as inscrições para o Clube Leituras em Série vão abrir nessa sexta-feira, dia 11. Se você não conhece o que é o Clube Leituras em Série, é o meu clube temático. Clube temático quer dizer que a cada temporada a gente vai falar de um tema diferente. A gente começou falando de distopias lá no Mundos em Colapso na primeira temporada e agora a gente vai falar sobre contemporaneidade. E nesse lance de contemporaneidade a gente vai ver 4 autores com aula ao vivo, aula gravada, materiais extras, transcrições de aula e uma comunidade para a gente conversar sobre esses livros e conversar sobre tudo que envolve a contemporaneidade. Para os primeiros 50 inscritos a gente vai enviar um kit físico direto na sua casa, que é o kit Leitor Fora de Série. Se você quiser saber mais informações, é só clicar aqui no primeiro link na descrição. A literatura engloba, no geral, os livros que foram escritos ali na metade do século XX até a atualidade. Então, são livros que foram escritos entre 1950 e 1960 até agora. E quando a gente fala de literatura contemporânea, é inevitável pensar que se trata de livros que se assemelham mais à nossa forma de pensar, de escrever e até mesmo de enxergar as coisas. Ou seja, é mais provável que você tenha um ritmo de leitura, que você se acostume mais fácil com uma literatura contemporânea. Não quer dizer que isso é uma regra escrita em pedra, mas no geral pode ser mais fácil você, por um exemplo, acompanhar contos do Nelson Rodrigues do que aqueles contos de Machado de Assis, ainda que os dois sejam fáceis de ler. E isso não quer dizer que literatura contemporânea é mais fácil, é mais simples, é mais de boa do que a literatura clássica. Não, não é isso. Mas que, de certa forma, há elementos que facilitam essa leitura. Isso aí é inegável. O que a gente precisa ter em mente é que tanto a literatura clássica quanto a literatura contemporânea vai exigir de nós leitores, isso é fato. Um outro ponto importante também é que essa literatura vai trazer novas perspectivas, novos assuntos, mesmos assuntos sendo abordados de uma outra forma. E não só assuntos mais antigos, mais clássicos sendo abordados de outras formas, mas também assuntos os quais são atuais, que estão sendo abordados de uma forma X, sendo trabalhado constantemente e incessantemente da mesma forma na atualidade, e vem um outro autor e traz uma outra perspectiva sobre esse assunto. Isso aí é super normal. Por isso, ler a literatura contemporânea e conversar sobre ela é conversar sobre o nosso tempo. Não é como se todo mundo fosse sentar numa cadeirinha e começar a filosofar sobre o sexo dos anjos. Não, não tem nada a ver com isso. Mas é você olhar para o seu tempo com um novo olhar, com o olhar de uma pessoa que está vendo, uma pessoa que está enxergando a realidade de fato, uma pessoa que não fica deslumbrada com as luzes, com os avanços e também enxerga as sombras, os problemas do nosso tempo. Mas enfim, quais foram os critérios que eu utilizei para fazer esse ranking? Bom, primeiro, o gosto pessoal. Eu li o livro, achei interessante, a história me motivou a continuar lendo, mas também eu analisei os personagens, o enredo, a trama, a construção dos personagens, algo que eu acho e julgo muito importante para que uma história seja muito boa, para que uma história me instigue a ler. Então não é só o conteúdo, não é só falar de uma temáticazinha que eu gosto, não é isso. Tem que ter uma construção, tem que ter algo por trás, uma estrutura ali. Mas enfim, vamos para o ranking. O nível 1 é como é bom saber ler, e aqui sim, gente, o livro é muito bom, ele vai conseguir equilibrar forma e conteúdo, vai construir bons personagens e tem boas tramas e um bom ritmo. Já o segundo nível, que é o Pô, legalzinho, é um livro que é legal, mas em algum momento me fez tipo, putz, esse personagem aqui não tá legal, ou putz, tá truncada essa história aqui, sabe? O nível 3 é isso, poderia ter sido um tweet, e é exatamente do jeito que tá escrito, é autoexplicativo. O livro poderia ter sido uma thread de Twitter, tá? E o nível 4 é não vale a pena. Eu tinha colocado 10ª Praga do Egito, mas eu acho que eu exagerei. E aqui não vale a pena, gente. A estrutura é ruim, o tema é mal trabalhado e os personagens também são mal escritos, ok? Dito isso, vamos ranquear. Quero começar falando desse livrinho aqui, ó, Férico Luar no Copacabana Palace, do Alexandre Soares Silva. Gente, esse livro aqui vai pra cá.
tá? Como é bom saber ler, eu vou explicar por quê. Esse é um livro da editora Danúbio, uma editora independente, vale muito a pena conhecer, quem não conhece, e vale a pena conhecer também o Alexandre Soares Silva, é um autor contemporâneo, como vocês bem sabem que é o tema aqui do vídeo, mas esse livro surgiu quando eu pedi recomendações de livros contemporâneos, e aí me falaram, pô, conhece esse cara aqui, velho, eu acho que você vai gostar, você vai rir muito com esse livro, e pô, foi dito e certo. Quando eu vi o livro, o título, já me surpreendeu. Tipo, feérico, caramba, que coisa interessante. O que é um luar mágico? O que é um luar deslumbrante no Copacabana Palace? E o Alexandre Soares Silva vai misturar elementos que existem na nossa realidade, como o Rio de Janeiro dos anos 20, a Semana de 22 e também o próprio Copacabana, mas tudo isso com o pano, com o invólucro da ficção, tá? Não tem nenhuma responsabilidade com a realidade, e sim com a história em si, e isso ele faz muito bem. Vale muito, muito a pena. E a história, né, vamos falar da história, a gente vai conhecer o Lilico Bensaúde, que é um herdeiro, né, de um cafezal, o pai dele é dono de uma grande marca de café, de uma grande plantação de café também, e ele é um playboy, gente, é um playboy dos anos 20, tá? Ele vive ali no Copacabana Palace, que está em construção, e aí o Alexandre cria uma situação em que poucas pessoas, só os selecionados vão estar ali no Copacabana Palace, e aí ele vai se encontrar com seu primo Lalau, e eles, vamos dizer assim, o Lalau vai apresentar para ele o Femeiros Clube, que é um clube de pessoas, de homens, na verdade, que só estão ali porque eles pegaram mulheres bonitas, mulheres formosas e conseguiram uma carta de amor declarando o quanto que aquela mulher gostou do cara, e enfim, o cara fez ela feliz na cama. E aí, esse livro é muito engraçado, tá? Eu ri bastante. Eu adorei o personagem do Lilico Bensaúde. Adorei o final do livro. Porque a personagem do Lilico, ele é esse playboy que a gente tem raiva, mas é o mesmo playboy que a gente tem pena, porque ele não tem jeito nenhum com as mulheres. Ele faz um esforço descomunal para falar um oi para a mulher. Ele é todo envergonhado, ele quer entrar no Femeiros Clube, mas não sabe nem dar um oi para a mulher, não sabe nem chegar na mulher. E a saga do Lalau para fazer com que ele, vamos dizer assim, cresça, né, se desenvolva, mas o Lilico ele tem uma transformação porque a gente vai vendo passo a passo, a gente vê que ele é um menino assim, bobinho, ele é um cara que é aquele playboy que herdou tudo do pai, que não precisou trabalhar nunca, que a vida dele é ficar lendo revista de criança, inclusive, né, de adolescente, e é isso. Uma outra coisa interessante desse livro, não só do personagem, a gente vê os elementos da nossa cultura. E aqui eu quero frisar. Por quê? O Alexandre ele trouxe elementos muito interessantes para a gente pensar que, até hoje, ali no Rio dos anos 20, mas até hoje, algumas coisas não mudam. A nossa culinária é maravilhosa. A gente ainda tem pouco apreço pelo conhecimento, pela erudição. As pessoas acham que o erudito é aquele metido a besta, aquele que tem o nariz para cima, e não incentivam e não procuram a erudição, né? Não procuram o conhecimento. Isso é bem interessante. E aqui eu quero ler um trecho para vocês. A cabeça do senhor de 60 anos olhou para mim. Eu olhei para a cabeça do senhor de 60 anos. Bom, nos acostumamos com tudo e logo a sensação de horror metafísico foi se transformando numa sensação de leve embaraço social. Não me ocorrendo outro jeito de puxar conversa, estava prestes a limpar a garganta para perguntar se Capitu havia traído mesmo, quando me dei conta que aquela figura no chão, ao lado da cama, era na verdade Ted, o cachorro de Tallulah. E aí eu quero trazer um outro trecho também. Mesmo assim, abri a boca 2 vezes para falar, e 2 vezes ela fechou a minha boca com um beijo. Só não cheguei a abrir uma terceira porque descobri, bastante surpreso, que era bem mais apaixonado que estúpido. E bom, vocês devem perceber que eu gostei tanto desse livro que eu coloquei também no Clube Leituras em Série. Esse é um dos livros que a gente vai ler, que a gente vai discutir, a gente vai começar a pensar nesses elementos para pensar não só a nossa realidade, mas também por que esse autor, por que o Alexandre colocou esses elementos aqui. Então, mais uma vez, fica aqui o convite para você participar do Clube Leituras em Série. As informações estão aqui no primeiro link da descrição. Agora eu quero falar de Jantar Secreto. Jantar Secreto é um dos livros que eu colocaria aqui. Pô, legalzinho, cara. A ideia é ótima, isso aí é inegável. Jovens de classe média servindo carne humana no jantar clandestino, e a gente pode pensar em diversas
nuances. Um cara, classe média, talvez não tenha medo de nada, réu primário, etc. Um cara também pode ter uma condição social muito boa para poder se safar. A gente viu, inclusive, isso naqueles carros, né? Acho que aconteceu mais de uma vez, aquelas pessoas que atropelam outras pessoas e se safam porque são filhos de pessoas ricas. A premissa me chama a atenção, então são esses 4 jovens que eles precisam de dinheiro, né, de certa forma, e eles organizam jantares e começam a gostar disso. Beleza. Tem uma crítica social, como eu acabei de falar, tem sobre consumo, sobre desigualdade, isso aí é inegável, e até mesmo a banalização da violência. Eles fizeram tantas vezes isso que buscar corpos humanos se tornou uma tarefa comum para eles em algum momento. Mas eu senti no meio da história ali que, perdeu o ritmo, e aí eu quase que perdi o engajamento ali também, sabe? Teve algumas vezes que eu parei e falei, putz, isso aqui não tá encaixando. E aí o ritmo que tava bom acabou ficando cansativo, tá? Só ficou mantendo a atenção, foi isso que eu senti. Eu senti que ficou mantendo a atenção ali. E no final eu achei previsível. Mas foi um livro legal de ler, eu gostei. Então, legalzinho, tá? Agora, quero falar de O Elefante Desaparece. E aqui eu vou colocar Como é Bom Saber Ler. O Elefante Desaparece, do Haruki Murakami, foi um dos livros, assim, que me surpreendeu positivamente. Eu, se eu não me engano, comprei em 2019, ele tá até aqui, ó. Ana Luísa, 26 de janeiro de 2019, Livraria Saraiva, uma livraria que, inclusive, nem existe mais. Cara, esse livro aqui, Haruki Murakami, é um autor japonês, e eu gosto muito do jeito que ele escreve, tá? Esse livro aqui é o primeiro livro que eu li dele, uma coletânea de 17 contos. Se é isso, Luísa? 17 contos. Esses contos foram publicados ali entre 1990, acho que 1980 e 1990, e tratam de temas diferentes. Eles têm uma linha imaginativa, assim, que junta todos eles, mas trata sobretudo sobre o cotidiano, sobre o contemporâneo, sobre como que aquilo que é banal pode se tornar não banal a partir do momento que você lança um outro olhar sobre isso. E o Murakami faz muito isso. Ele pega elementos surreais, ele pega elementos absurdos e coloca no cotidiano. Então, é maravilhoso. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês do primeiro conto. Na verdade, não é do primeiro conto, não. É do quarto conto aqui. O quarto conto é: sobre a garota 100% perfeita que encontrei em uma manhã ensolarada de abril. Em uma manhã ensolarada de abril, passei pela garota 100% perfeita em uma dessas ruas menos conhecidas do bairro de Harajuku. Para ser sincero, ela não era tão bonita assim. Nada nela chamava muita atenção. Nem estava tão bem vestida. O cabelo dela estava bagunçado, com as marcas de quem acabara de acordar, e quanto à idade, também não era jovem. Devia estar na casa dos 30, ou seja, nem era propriamente uma garota. No entanto, mesmo separados por 50 metros, tive a mais absoluta certeza. Ela era a garota 100% perfeita para mim. Desde o instante em que a vi, meu coração disparou, agitado feito terremoto, e minha boca ficou seca como o deserto. É possível que você tenha o seu tipo ideal de garota, de tornozelos finos, ou de olhos grandes, ou de dedos graciosos, ou que, sem nenhum motivo aparente, lhe chame a atenção apenas por ela fazer a refeição sem pressa. Também tenho o meu tipo. Às vezes, comendo num restaurante, me pego observando fixamente o formato do nariz da garota sentada no mesa do lado. Mas ninguém é capaz de definir sua garota 100% perfeita. Apesar de apreciar o nariz feminino, eu não consigo descrever o formato do nariz dela. Aliás, não lembro sequer se ela tinha um nariz. A única coisa que me lembro é que ela não era especialmente bonita. É estranho. E aqui você vê que um ato cotidiano de ver uma garota do outro lado da rua, e ele achou a garota 100% perfeita. E eu tenho certeza que você aí já deve ter olhado alguém na rua e pensado: esse cara ou essa moça é o amor da minha vida. E, pelo amor de Deus, não era, né? Agora vamos falar de Torto Arado. E, cara, legalzinho, tá? Legalzinho. É um livro, assim, que começou muito bem. Eu achei a cena das duas irmãs logo no início, que tem a faca, né? Bem forte e me prendeu. Só que, assim, depois a história, não sei, se arrastou um pouco pra mim. Principalmente ali depois daquela parte que vem, eu acho que é a anciã, tá? Os personagens são legais, eu gostei muito da Bibiana e da Belonísia, pra mim foram as melhores, assim, de longe, e o resto dos personagens são meio apagadinhos pra mim, não me chamaram muito a atenção.
e eu senti muito que a história começou a querer representar uma ideia e deixou de contar a história em si. A Paciente Silenciosa também colocaria... Cadê a Paciente Silenciosa? Aqui. Eu colocaria no polegalzinho também, cara. Eu acho que esse livro é assim. Você vai viajar, vai passar muito tempo parado no mesmo lugar, leve esse livro. Leve esse livro porque você lê num fôlego só, é um livro de suspense, ele vai te prender, a virada no final é boa, mas quando eu terminei, eu pensei, ok, legal, provavelmente eu não vou lembrar dessa leitura. É como umas leituras que eu fiz na adolescência, eu lembro de ter lido muitos livros, e o único livro dessa leva que eu lembro foi A Cabana. De resto, eu não lembro de livro nenhum. Você pergunta assim, Ana, quais foram esses livros que você leu na adolescência, assim, com seus 12, 13, sei lá, 14 anos? Eu não lembro, cara. Foi livro tipo assim, que você lê rápido, vai, e do nada você esquece. O livro também tem, não é um defeito, mas é uma característica, ele vai girar em torno de uma revelação só. Então, se você gosta de uma trama mais complexa, isso aqui não vai te agradar, porque vai ficar em torno de uma revelação só. Agora vamos para esse aqui, minha gente, a Biblioteca da Meia-Noite. É o seguinte, esse livro tem uma premissa muito boa. Uma mulher que pode experimentar outras vidas, que ela teria vivido, né, se ela tivesse feito outras escolhas, mas a forma como foi escrito, e aí que tá, uma ideia pode ser boa, mas se ela é mal desenvolvida, o livro fica uma merda, cara. Por quê? Porque parece que eu tava num loop de um livro de autoajuda, e talvez esse livro seja de autoajuda e me enganaram, né? Porque é como se eu estivesse tomando lição de vida o tempo todo. Esse livro aqui, gente, também, com certeza poderia ter sido um tweet. Eu tenho certeza que esse livro foi um tweet em algum momento, porque é um livro que eu já sabia o que esperar, tá? São textinhos, são frases soltas, uma estética voltada para impacto rápido, para a pessoa tirar uma foto e postar numa rede social, mas finalmente, a minha impressão foi de estar lendo um feed de Instagram, de Twitter e etc. E tudo é bem pensado para gerar esse incômodo, essa nostalgia, essa raiva, essa dor que seja e tal. Mas algo superficial. Superficial. E isso não é ruim, gente. Se você quiser um livro mais superficialzinho e tal, para você, enfim, só folhear mesmo, essa é a pegada. Eu não gosto, entendeu? Então, eu jamais sou contra texto curto nem nada, mas eu acho que isso vai pro mesmo caminho da Biblioteca da Meia-Noite ali. Poderia ter sido tweet, é super motivacional. E aqui eu vou dar um exemplo. Vou te levar comigo numa bagagem que ninguém rouba, que aeroporto nenhum extravia, que mundo nenhum me toma. Minha lembrança mais humana e completa de você. É isso. Vamos aqui para Tudo é Rio. E, meus amigos, Tudo é Rio não vale a pena. Não vale a pena. Esse livro é a prova de que pegou um tema legal, trabalhou de uma forma ruim e ficou uma porcaria. Por quê? É muito drama, é muita metáfora, é muita intensidade em cada linha. E você tem hora que você fica, meu Deus, eu tô muito cansado. Toda hora é uma frase de efeito que você, nossa, que coisa, meu Deus do céu e tal, e etc. E as coisas são muito repetidas, é o tempo todo a mesma coisa e tal. É uma sequência de tragédias que você tem ali um estilo lírico para contar essa tragédia e tal. E eu acho que esse excesso foi o pecado ali, sabe? Esse excesso dessa metáfora, esse excesso de lirismo, e talvez seja uma escolha narrativa que agrade a outras pessoas, mas a mim não agradou. Passei 200 páginas aí e eu fiquei tentando lembrar por que eu tava lendo o livro, tá? Ler aqui pra vocês um trecho. Lucy, prendada que era, aprendeu rápido a ser sabia ganhar dinheiro mantendo os homens na fila, disponíveis na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Alguns ensaiaram pedir exclusividade, se ofereceram para fugir, prometeram mundos e principalmente fundos. Mas Lucy ria desavergonhada. Quem dá muito, espera muito em troca. Para fazer o que eu quero, onde eu quero, quando eu quero, com quem eu quero, só sendo dona de mim. Ninguém está obrigado a nada para não achar que pode me obrigar a alguma coisa. Esse final para mim, enfim. Café com Deus Pai, aqui, poderia ter sido tweet, absoluta certeza. Gente, me desculpa, tá? Quem gostou de Café com Deus Pai, me desculpa. Mas, frase pronta, completamente instagramável, livro feito para ser compartilhado na internet, tanto é que foi. Então, é como se uma espiritualidade
como se essa espiritualidade fosse industrializada. E isso é bem triste, tá? É bem triste. Esse livro eu senti que foi feito para consumo rápido mesmo, para, enfim, você tá ali e consumir. E assim, dá para você fazer conteúdos devocionais, dá para você fazer conteúdos religiosos, sem necessariamente, que podem ser consumidos rápido, sem necessariamente fazer isso de forma industrial. Vamos agora, sim, com O Amor da Minha Vida, né? Todo mundo sabe que esse livro é o amor da minha vida, assim que acabou com tudo mesmo. E aqui, eu acho que é um caso gravíssimo de você pegar um tema muito importante e colocá-lo numa forma podre. Essa forma é podre, não tem outro nome. Você colocar cenas hot, né, como o pessoal chama, dentro de uma temática assim, eu acho que você tem que ter um mínimo mais sensibilidade, um mínimo mais noção das coisas. Se vende como superação, mas é um negócio que você tá vendo que praticamente tá romantizando a parada, gente. Tá romantizando. Tanto é que eu fiz um vídeo aqui, se vocês quiserem, vejam, porque eu mostro um trecho específico do que eu tô falando. Enfim, meu povo, agora eu quero que vocês me contem quais são os livros que vocês colocariam no nível 1 e no nível 4, e enfim, vocês podem comentar aí embaixo. E não se esqueçam que agora, na sexta-feira, no dia 11, vão abrir as inscrições para o Clube Leituras em Série. O Clube Leituras em Série é um clube temático em que cada temporada a gente lê um tema diferente. Na primeira temporada a gente leu Mundos em Colapso, a gente explorou todas as distopias mais importantes, e agora a gente vai conversar sobre contemporaneidade. Como os livros contemporâneos nos ajudam a ser mais inteligentes e a pensar mesmo sobre a nossa contemporaneidade. A gente vai conversar sobre assuntos atuais e até mesmo dos assuntos antigos que ainda estão presentes na nossa atualidade. Tudo isso com aula ao vivo, com aulas gravadas, com material extra, transcrições das aulas. Para os primeiros 50 inscritos, a gente vai enviar direto na sua casa um kit leitor fora de série. Então, se você quiser saber mais informações, é só clicar aqui embaixo no primeiro link da descrição e eu te vejo no próximo vídeo.